Fala, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou de volta aqui para ajudar você a conseguir a sua aprovação em cálculo 1, tá? E a gente está entrando aí nos conhecimentos mais pesadinhos do cálculo, né? Eu estou resolvendo aí o capítulo 1 ainda, tá? Já vou abrir aqui, que não quero mais enrolação, vamos abrir aqui, tá? Estou abrindo aqui e eu estou resolvendo com vocês a questão número 26, tá? Se você acompanhou a aula anterior, dá uma olhada nela, né? Que nela tem uma coisa muito importante, que vou até circular aqui, ó. Parece, ó, lembra que eu falei que o Stuart, ele é um livro muito didático? Tá? Então, ele partiu de uma função ali, parecia simples, essa questão já foi resolvida, né? Só que eu dei ênfase, vou até trocar de cor aqui, ó. Eu dei ênfase nesse detalhe aqui, dessa função, né? Porque o que seria essa função? Eu mudei a minha variável x para uma variável a e eu dei um acréscimo de uma unidade só ali, né? E essa minha última aqui, ele deu um acréscimo de uma unidade que eu não conheço, que é o h, tá bom? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nessa aula é quando ele começa a enfiar dentro da sua cabeça aquela noçãozinha ainda de limite, aonde ele vai usar para te ensinar derivada depois, né? E eu já estou dizendo isso pelo seguinte: lê a questão número 26, tá? Vou fazer junto com vocês aí, ó. Um balão esférico com o raio R polegadas, tem o volume V em função de R, aí tem aquela funçãozinha ali, né? Inclusive, o volume de uma esfera, ele é isso daí mesmo, né? 4 terços de πr ao cubo. Encontre uma função que represente a quantidade de ar necessária para inflar o balão de R polegadas até R mais 1. Pegaram a ideia, então? O que é esse meu R mais 1 aqui? Então, aonde eu tinha meu V de R, vai ser V de R mais 1. Beleza? Então, já vou colocar o quadro aqui e resolver essa questão para a gente. Só deixa eu limpar só ali as minhas notas, né? Acabei indo um pouco acelerado aqui, mas se vocês viram essa questão, ela não é tão complicada. Eu poderia fazer o que para resolver ela com vocês? Poderia montar um gráfico e partir de valores de gráfico, certo? A gente já fez isso nas aulas anteriores também, mas agora eu só vou partir da minha função. Então, o meu V de R, quando o meu R é um volume, né? Ficou parecendo um V de V, um V de R, onde o meu V é o volume, então vai ter que ter alguma coisa ali ao cubo. Nesse caso, é o meu R ao cubo, certo? Não são as dimensões, como no caso de um paralelepípedo, né? Ou de um cubo. E aqui eu tenho, então, uma constante que seria o 4 terços de π. 4 terços de π é minha constante, e aonde da minha variável do meu volume é apenas o meu R ao cubo. Tá bem? Então ele fala assim, ó, agora eu não quero saber do meu volume total. Meu volume total é isso aqui, basta eu saber o R, que eu calculo o volume total, né? Se você fizesse um gráfico disso, bem simples aqui, a gente não fez tão rascunhado assim, né? Que aqui então seria uma coisa para cima, que ele cresce ali positivamente, né? Os valores ao cubo. Mas e se não for um V de R, for um V de X? Se não for um V de X, for um V de X mais H, ou se for um V de R mais 1, ou seja, onde tem o R, eu vou substituir por R mais 1. Vamos lá, então? Então, aqui eu tenho quem? Eu tenho o meu V de R mais 1, e é essa a função nova, né? Porque ele quer saber, assim, a quantidade de ar necessária, então é o volume, que é esse volume aqui, e com ele eu vou calcular uma função nova, mas dá uma olhada no resultado disso, ó. É 4 terços de π, e aonde tem R ao cubo, eu vou abrir aqui e vou colocar o quê? R mais 1 ao cubo. R mais 1 ao cubo. Certo? E agora vou fazer o quê? Vou abrir a minha função. Vou até colocar isso no outro espacinho ali. Gente, aqui. Dei uma borracha aqui. E vou escrever ela. Não deu. Não deu, não deu, não deu. Deu. Opa, agora deu. Então eu vou escrever ela aqui no cantinho, porque eu acho que vai faltar espaço, né? Porque nesse caso aqui, ó, ela está elevado ao cubo. Então, meu R é ao cubo. Se vocês lembram disso, como é que seria? É o R mais 1 vezes R mais 1. Opa. Vezes R mais 1 vezes R
mais 1. Já fiz isso de algumas formas com vocês. Vou fazer aqui, deixa eu ver, vou fazer aqui simplificando. Não, vou fazer a distributiva. Tá? Então, aqui eu vou realizar o primeiro, aqui seria r ao quadrado, né? Então, seria o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E isso aqui vezes quem? Vezes o meu R mais 1 novamente. Assim eu vou ter, então, o meu R ao cubo, né? Eu estou fazendo isso porque existe um macete ali, gente, vocês já vão perceber ele, né? Se vocês viram as minhas aulas lá no comecinho, quando dei uma aula de álgebra, eu expliquei sobre isso daqui. Tá aqui a distributiva para quando a gente está lidando com uma coisa que não é quadrada, é uma coisa ao cubo. Tá? Então eu vou distribuir de novo ali. Meu primeiro termo vai ser R ao cubo, mais, agora esse daqui, mais R ao quadrado. Aí eu tenho, então, meu segundo termo, 2R mais R, vai ser 2R ao quadrado. E eu tenho 2R mais vezes 1, então é 2R. E eu tenho o meu 1, simplesinhos ali, né? Que vai ser R, 1 vezes R dá R e 1 vezes 1 dá 1 mesmo, né? Então, meu primeiro termo é o valor ao cubo. O segundo termo tem um coeficiente 3 e ele é ao quadrado. O meu terceiro termo tem o coeficiente 3, ele não é ao quadrado. E meu último termo é o segundo termo aqui, ao cubo, né? Então, quando eu tenho um cubo, eu tenho essa minha relação aqui. Eu errei alguma coisa aqui que eu errei ali? O quadrado. Aqui é o quadrado. Então, aqui é o 2, né? Então, aonde eu tenho um acréscimo de uma unidade, o meu raio ao cubo vai virar todo esse termo ali. Ó, dá uma olhada. Então, vai ser o V de R mais o meu acréscimo de uma unidade. Vai ser quem? Vai ser, então, opa, 4 terços de π vezes R mais 1 ao cubo. E R mais 1 ao cubo é quem? R ao cubo mais 3R ao quadrado mais R, opa, mais 3R, mais 1. Tá bem? Já está respondido, tá? Se você notar aqui, o que eu fiz foi uma transformação na minha, na minha função do volume, né? Então, foi essa transformação. Porém, não é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu vou mostrar o seguinte aqui, ó. Eu vou limpar aqui onde eu fiz a minha distributiva. Eu vou limpar todo esse canto aqui. Eu vou fazer desse cantinho mesmo, né? Porque, o que eu vou mostrar para vocês? Que o novo volume, como ele é um acréscimo do volume anterior, o volume anterior tem que aparecer. Então, o volume anterior, que é esse meu V1 aqui, ó, que é esse meu VR, perdão, ele tem que aparecer, né? E aonde ele aparece nesse caso aqui, ó? Vai ficar um pouquinho bagunçado. Deixa eu deixar assim mesmo, já dá para escrever ali. Não vai ficar bagunçado nada. Vai dar aqui. Então, ele vai ser o V de R mais 1, vai ser eu pegar esse negócio e fazer a distributiva para cada um dos termos ali, né? Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o primeiro termo só. Por que que eu vou colocar o primeiro termo só? 4 terços de π vezes o primeiro termo, que é r ao cubo. Beleza, tá ali. Tá? Daí eu vou manter aqui, então, o 4 terços, ó. 4 terços de π vezes o restante aqui, né, que sobrou aqui. Por que eu estou fazendo isso separado? Porque o primeiro termo que eu coloquei aqui, ó, ele já é o volume que a gente tinha lá antes. Tá? Então, o que é esse restante de valores que aparecem aí, ó? Olha que coisa esquisita fica. 3R ao quadrado, 3R mais 1, né? Então, esse segundo termo aqui, ele é a consequência de eu ter realizado um acréscimo na minha função, né? Essa minha primeira parte aqui é o volume em função de R. Você já viu isso daqui, né? Esse termo aqui, ó, ele é exatamente igual a esse. Mas quando eu realizo um acréscimo, então ele vai aparecer aqui, e quando eu tenho uma função, eu transformo a minha função inteira, né? Que eu queria que vocês vissem isso mesmo, né? Cada um desses termos aqui tem um nome específico, tá bom? Mas não é isso que eu vou falar agora. O que é importante que você saiba nessa aula aqui, então, é que sempre que você tiver um acréscimozinho em qualquer valor dele, você vai ter ali, então, uma modificação na função.
tá? E por que o livro está fazendo isso com vocês? Eu vou olhar aqui de novo na cara de vocês, porque nossa aula já acabou, tá? Ela era isso mesmo. Por que o livro está fazendo isso com vocês? Voltando na aula 34, dá uma olhada lá. São blocos. Então, ele não falou ainda que vai tratar da derivada usando esse conhecimento. Mas é isso que ele está te dizendo. Tenha uma noção de o que é um acréscimo muito pequeno. Depois que você aprender o que é um acréscimo muito pequeno, eu vou te ensinar limite. Depois que você aprender o que é limite, eu vou te ensinar derivada. Tá bom? Então, não é uma coisa solta, não é uma coisa à toa. Ele tem motivos. Lembrando, o Stuart não é o Newton. Então, ele fez o livro para ser didático. Ali tem uma didática escondida. Tá bem? Já imaginou se fosse o Newton que ensinasse a gente? Não um professor? A gente ia ser muito doido, né? Mas é isso. Galera, aquele abraço. Se você gostou desse vídeo aqui, se você gostou dessa aula, se isso fortaleceu a sua graduação, eu só ia pedir uma coisa. Se inscreve aqui, mas compartilha esse vídeo com o povo que é de exatas aí, com o povo que entrou na faculdade agora, porque às vezes a gente fica meio perdido no começo da faculdade mesmo, e não é isso que eu, como professor, deveria permitir, né? Eu quero ajudar você, só que eu ajudo você se você também me ajudar. Compartilha aí, que não custa nada, é só um botãozinho mesmo. E por enquanto é isso. Tchau, tchau, até mais. Aquele abraço.